67 até o 101. 67 até o 101. Gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer mais um momento de comentário, de discussão sobre a leitura do livro Moby Dick, que a gente está lendo aí de forma conjunta, né? O nosso projeto de leitura conjunta esse ano. E para quem está vendo esse vídeo depois, nós dividimos essa leitura ao longo aí de alguns meses, uma leitura bem pausada, com poucas páginas por dia. E nós já estamos chegando no final do livro. Eu me propus a fazer uma live no final de alguns momentos aí que a gente separou em um cronograma, e hoje nós vamos entrar aqui para conversar mais um pouco sobre a leitura do livro, tá? Então, se vocês estão vendo essa mensagem agora, se trata disso. Então a gente vai dar só mais um tempinho para o pessoal entrar e a gente começar a discussão do livro, ok? Para quem já entrou, eu queria que me sinalizasse aqui se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, tá bom? Gente, vocês que já entraram, me falem aí, vocês estão ouvindo bem, estão vendo bem? A gente vai começar agora a conversar um pouco sobre o livro Moby Dick, que é o livro que nós estamos lendo aí dentro do projeto de leitura conjunta. Todo ano eu faço um projeto de leitura conjunta aqui, onde a gente lê um clássico. E esse ano eu escolhi o livro Moby Dick para a gente conversar, para a gente fazer a leitura conjunta. E em alguns momentos a gente faz uma live para conversar sobre o andamento da leitura, né? Então nós já estamos finalizando a leitura do livro e hoje nós vamos conversar aí sobre o penúltimo mês de leitura do livro, tá? É importante falar para vocês que algumas pessoas me perguntaram sobre o cronograma, que não iniciaram juntamente comigo, mas que querem sim o cronograma para depois fazerem a leitura do livro, seguindo o cronograma. E esse cronograma está disponibilizado aí no link da bio do meu Instagram, tá? Então vocês podem entrar e ter acesso a esse link e fazerem a leitura depois, tá bom? E também essa live fica salva e eu coloco lá no meu canal do YouTube, Diana Cavalcante. Vocês podem assistir depois a live com tempo e, enfim, podem deixar os comentários lá, caso vocês já tenham lido o livro ou queiram ler o livro, enfim. A gente pode conversar também por mensagens, tá? Mas se você está chegando aqui agora e ainda não leu o livro, é importante falar para você que sim, nessa discussão tem spoiler. Eu sempre falo um pouco sobre o que vem acontecendo, até porque é um momento de conversa sobre a leitura. Então a gente apresenta algumas coisas bem importantes do livro. Mas confesso para vocês que pode ser até um estímulo para a leitura do livro. Algumas pessoas já me falaram: Diana, eu assisti a live e você falou que tinha spoiler, eu comecei a ouvir e fiquei com vontade de conhecer um pouco mais a história. E aí foram lá e pegaram o livro e leram, né? Então, assim, muito bacana também isso. Então, vale a pena, talvez, assistir para ver se sente um pouco motivada a realmente fazer a leitura do livro. E falar para vocês que esse é um daqueles livros que eu tinha um certo preconceito. Não sei se vocês já sentiram isso com algum livro, me falem aqui, comentem o que vocês acham. Se vocês já tiveram essa sensação com algum livro, alguma história que já é super batida, que aquela história que parece ser muito óbvia, muito boba, até muito banal, porque já tem tanta adaptação, tanto filme, tanta adaptação, inclusive para o público juvenil, infantil, que a gente acha assim muito bobo, né? E eu tinha um preconceito com relação a esse livro. Foi muito difícil para mim pegá-lo para ler. E confesso para vocês que o que me fez dar assim, o pontapé inicial foi a leitura de um livro que eu tenho assim como um guia das minhas leituras. Eu acho que eu já até falei dele aqui para vocês, mas eu vou pegar aqui de novo para mostrar. Que é esse livro aqui, ó. Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Gente, esse livro me acompanha, assim, é um querido. Fica aqui na minha mesa. Não só é um guia de estudos,
mas também é um guia de leitura, porque no final desse livro, o Mortimer Adler, ele coloca uma lista de livros que ele considera livros fundamentais do Ocidente, né? E ele tem um projeto muito conhecido chamado também de os Good Books. E nessa lista lá, olhando, né, esses livros, eu um dia falei, vou começar a nortear as minhas leituras com base na lista do Mortimer Adler. E vi que tinha o Moby Dick lá, e eu tinha o livro Moby Dick. Eu falei, então vou dar uma chance, né? Afinal, um romance que foi publicado em 1850 e poucos, não sei, mais ou menos nessa época, e que ainda assim, né, sobrevive aí esse tempo todo, e assim como todos os outros clássicos, mas que já adaptado e comentado tantas vezes, eu resolvi vencer aí o preconceito e dar uma chance realmente à leitura do livro. E confesso para vocês que eu estou impressionada. A edição que eu tenho é essa daqui, ó. Essa é a edição da editora 34, muito boa, por sinal. Ela tem uma apresentação aqui no início, ó, do mapa, né? Então a gente acompanha o Pequod, que é o navio do Capitão Acabe, até chegar a Moby Dick, que é a baleia. E além disso tem várias apresentações da embarcação, né? De como que funciona, quais são as peças, que parece bobo, mas é muito importante na leitura desse livro, tá, gente? Já que ele é bem técnico, tá? Então a gente conhece bastante aí da caça à baleia, do navio baleeiro, de como que era toda a organização, o comércio, a extração do espermacete, a extração do óleo da baleia. É muito interessante nesse sentido. E assim, confesso para vocês que eu já conhecia a história principal, né, que é a história do Capitão Acabe em busca da baleia Moby Dick, com a intenção de vingar justamente o fato dela ter amputado a perna dele, né? Só que na leitura dos resumos, nas interpretações infantis, é muito vago, é muito raso a interpretação e a metáfora que o livro tem com nós, com a condição humana. É realmente muito mais profundo a gente fazer a leitura do livro clássico. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque parece que o autor, tudo que ele queria falar, de verdade, ele colocou por baixo, sabe? Tem a história ali bacana da ação, da aventura, né, do navio em busca da baleia, só que existem outras coisas que quando a gente olha com um olhar mais cauteloso, a gente consegue perceber justamente a riqueza desse livro. Então, por exemplo, a história ela não é narrada pelo autor, pelo personagem principal. Então, o personagem principal é o Capitão Acabe, mas a história é narrada por um outro, que é o Ismael, que conta a versão dele daquela expedição. Então, ele é uma pessoa externa que estava participando e dando ali pra gente a narração daquele acontecimento. E o que é mais interessante é que o que eu consigo perceber assim de mais profundo da história é que esse capitão, né, que é o Capitão Acabe, ele vai em busca de uma baleia, né, que ele já sai a sua viagem e a gente acompanha essa viagem, é como se nós estivéssemos ali na viagem. Então é como se ele precisasse se afastar da civilização para se encontrar ou para enfim, para se reconhecer, né? A sensação que eu tenho é essa. E aí nessa viagem ele tem um certo mistério ali por trás e a gente percebe que na história o tempo inteiro tem uma comparação, uma metáfora muito grande com várias passagens bíblicas, né, que não é por acaso também, desde o nome Ismael e Acabe, que são nomes bíblicos, e eu já expliquei isso em lives anteriores, como tem uma relação muito grande dos nomes desses personagens com o que realmente a história parece querer mostrar, né? Então, nessa busca, o que a gente percebe é que o Capitão Acabe ele já tem muito internalizado dentro dele que existe um grande mal fundamental que ele precisa combater, que é realmente a baleia Moby Dick. Então, ele vai nessa vingança e o que é mais interessante é que ele, durante toda a expedição, ele abandona todas as regras, né, do navio baleeiro. Então a viagem do Pequod, que é o navio, não tem objetivo comercial algum. O único objetivo é realmente caçar a Moby Dick. É diferente dos outros navios que vão em busca de baleias
com um fim comercial, extrair o óleo, né, a gordura, e extrair o espermacete por uma questão comercial, mas o PECOD não tem essa função, né? A missão dela é só pegar a Moby Dick e, portanto, para isso ele precisa convencer os outros marinheiros. Olha que coisa mais interessante. Então, e ele convence, ele tem um poder de convencimento muito grande, um poder de persuasão muito grande, e ele convence todos os outros marinheiros, desde pagãos até cristãos, jovens, velhos, a aderirem à sua causa, né? E meio que todos eles ficam um pouco loucos, assim como ele, né? No andar aí da viagem. É mais ou menos isso que eu sinto. E aí a gente parou um pouco, e agora a gente vai falar já de uma parte mais específica da história, né? Porque diz respeito ao momento onde a gente parou, no capítulo 76, então nesse último mês aí nós fizemos a leitura do capítulo 76 ao capítulo 101. Parece que é muito, mas não é, tá, gente? Porque os capítulos são muito pequenos, assim, coisa de 2, 3 páginas. O máximo de páginas que tem num capítulo é 4 páginas. E eu dividi a leitura bem pausadamente, realmente, para ficar mais leve para todo mundo. Não sei se vocês estão acompanhando, quem está fazendo a leitura comigo, não sei se vocês estão intercalando com outras leituras, né? Se vocês estão lendo outros livros, como que está sendo? Comenta aqui, fala aqui para mim. Se vocês têm esse hábito de fazer isso, né? De ler um livro alternando com outro, ou enfim, se vocês gostam realmente de finalizar um livro para depois pegar outro. Eu confesso para vocês que eu gosto de intercalar com outras leituras, né? Até separei aqui para mostrar para vocês, ó, eu tô lendo esse livro, que é um livro de não ficção, chama A Vingança dos Analógicos. Foi um livro que foi indicado por uma pessoa, né, conhecida, que é o Sérgio. Ele me indicou esse livro e eu, assim, comecei a leitura aí já esse mês, mas assim, gostei muito e acabei que andei um pouquinho mais nele. Até nessa semana eu li pouco do Moby Dick, porque fiquei muito envolvida com ele. E comecei a leitura de um outro clássico, que é esse daqui, ó, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E, gente, eu precisei me controlar muito para não andar nessa leitura, porque o livro é muito bom. E eu falei, eu preciso focar lá na leitura de Moby Dick. Então, assim, eu lia tipo 2, 3 páginas de cada um e foquei no Moby Dick, porque é um livro que esse mês a gente leu bastante. Acho que foi o mês que a gente leu mais, né? Então vamos lá. Na verdade, esse último mês a gente fala, a história girou muito em torno de partes técnicas, né? Não sei como que vocês encararam isso aí, como que foi para vocês. Confesso que algumas partes foram bem interessantes para mim, mas outras foram bem cansativas, que eu fui assim realmente, sabe, aquele momento de leitura bem chata que você vai lendo ali, às vezes eu dormia, que era uma parte que não me chamava atenção, né? Mas assim, eu já sabia que teria esse momento, foi realmente esse momento da minha leitura, foi esse mês, né? Eu precisei me controlar muito, porque em alguns capítulos eu me distraí bastante, justamente por conta dessa parte bem técnica, né? Só que algumas coisas dessa parte da técnica me chamou a atenção e eu até destaquei aqui para vocês que são curiosidades interessantes que eu não sabia e que eu passei a saber agora, né? Sobre a própria baleia, né? Então, assim, uma coisa muito interessante da baleia que a gente descobre assim, na leitura do livro, que é uma informação técnica realmente, é que a forma como é extraída a gordura e o espermacete, né, que eram que era realmente o que era extraído, né, da baleia para se vender antigamente, é de uma forma muito impressionante, né? Então, assim, a gordura, né, ela é retirada como se retira a casca da laranja, né? Então são tirados, é retirado o couro da baleia realmente, e a retirada é como se estivesse realmente descascando a laranja. Então a baleia ficava ali ao lado do navio, e aí retirava um pedaço e ia retirando todo o resto, né? Então essa foi uma narração, assim, eu falando é muito pobre, né, a minha narração, mas o livro narra isso de uma forma assim espetacular, gente, é incrível. E a outra é como é retirado o espermacete, que é essa substância que é um óleo que fica concentrado em uma região específica da baleia, que é na cabeça. Então,
Eu lembro que uma parte ele fala justamente isso, de que a gente olhando a cachalote, né, a gente acha assim que, nossa, deve ser duro, né, aquela parte bem rígida, mas não, na verdade aquilo ali é onde fica, é como se fosse um tonel ali, onde um reservatório cheio dessa substância chamada espermacete, que nada mais é do que um perfume, né, um óleo de essências que era retirado, acredito que ainda seja, né. A outra coisa muito interessante, né, que já era uma coisa muito óbvia, mas a narração fez isso se tornar bem interessante aos meus olhos, é com relação à disposição dos órgãos na própria baleia. Então, na cachalote, por exemplo, em um capítulo onde ele mostra diferente da baleia cachalote para a baleia franca, que são as baleias que são mais caçadas aí pelo homem, ele fala que a cabeça da baleia cachalote, ela tem uma particularidade muito interessante, que é a disposição de olhos, né? Nariz, orelhas, porque ela tem um olho em cada lado, né, do rosto, então é como se o campo de visão dela, como se ela tivesse dois, como não, ela tem dois campos de visão, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo. Na frente ela não tem visão nenhuma, porque não tem olho, a orelha fica logo atrás do olho e ela não tem nariz, né? Na verdade, sim, o nariz dela é na parte externa, né? Superior, quer dizer. Isso foi bem interessante, que eu separei aqui para mostrar para vocês. E a outra foi justamente desse tonel, né, desse local onde fica armazenado essa substância, que é um óleo de essências muito cheiroso e que na narração do livro, gente, é incrível, porque parece que a gente sente o cheiro da coisa, né? O autor é tão perfeito nisso que ele narrando o narrador, dizendo pra gente a sensação ao sentir o cheiro daquilo, é como se a gente estivesse sentindo o cheiro. E é muito incrível isso, porque você imagina, né? A baleia foi capturada, né? É aberto ali na cabeça dela, é um buraco, e simplesmente é jogado um balde, retirado de balde esse óleo de essência, e eles vão sentindo esse cheiro que é tão magnífico. E aí ele narra como vão ali armazenando tudo aquilo, porque eles vão vender isso depois, e que ele passa horas e horas, e mais de 100 baldes são retirados daquele local cheio de óleos de essência. Olha que coisa incrível! Quando que eu ia imaginar, né? Só livros para nos mostrar uma coisa dessa. E aí o que é mais interessante, o que foi mais interessante dessa parte, porque essa narração é tão rica que o autor, né, como se não bastasse, colocou um episódio ali incrível que me fez ficar assim, ó, de queixo caído, que foi o rapaz que estava acima da baleia, jogando o balde lá dentro e retirando o espermacete. O que acontece é que ele simplesmente desequilibra e cai dentro da cabeça da baleia. Gente do céu, eu quase morri nessa hora, né? Imagine. Então ele cai, ele, né, sei lá, acaba caindo inconsciente, cai lá dentro. E nesse momento acaba que as pessoas se agitam ali, a corda que estava segurando a baleia se solta e a baleia vai afundando com essa pessoa lá dentro da cabeça dele. Gente, pense numa cena angustiante. Eu quase que morri. Até que um tripulante, né, um marinheiro, que é justamente o melhor amigo aí do nosso querido Ismael, que é o narrador da história, se joga, né, e mergulha lá dentro para salvar essa criatura que tinha caído, né? E no meio de toda essa angústia, dessa agonia, dessa narração, ai meu Deus do céu, até que enfim ele consegue pegar a perna desse homem lá dentro dessa cabeça e puxar. Meu Deus do céu, quase que morri nessa cena. Pensem, eu tenho certeza que essa cena tem lá no filme, vocês que talvez já tenham assistido e devem estar aí se recordando. Mas assim, muito curiosa essa parte da retirada dessa substância, né, que fica aí e que era muito utilizado de forma comercialmente, né? Foi bem interessante, essa parte me marcou muito. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentarem, deixem aqui, tá? Depois eu sempre volto lá e dou uma olhada nas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante que eu tenha passado. Não, acho que não. Então vamos lá, depois dessa parte assim que narra essa curiosidade, que foi realmente o que me chamou de curiosidade, assim, técnica da história dessa vez, foi realmente isso. Eu marquei aqui para falar para vocês sobre um episódio que foi bem interessante, que
O capítulo tem como título, deixa eu ver aqui se eu marquei direito para vocês. Eu não separei marcando, mas enfim, vamos lá. Cadê? Ah, tá. O que acontece é que em determinado momento o Pecode se encontra com outro navio. Né? O Pecode se encontra com outro navio. Uai, cadê o nome do capítulo? Eu esqueci. Mas ele, na verdade, assim, durante a viagem eles se encontram com vários outros navios. E acabam que eles se comunicam, né? Alguns sabem, conhecem realmente os navios. Outros... eu não estou achando aqui o capítulo, mas eu me lembro da história. Outros não, então eles precisam se comunicar, né? E como eles estão ali naquela missão de buscar a Moby Dick, né? De capturar a Moby Dick, vira e mexe o Pecode pergunta sobre notícias da cachalote, né? Você viu a baleia branca, né? Então, assim, é uma outra coisa muito interessante dessa história que gira aí em torno desse mistério que envolve essa baleia, esse mistério que envolve essa coisa que todo mundo meio que conhece, mas que ninguém vê, sabe? Que vai lá para as profundezas e que de vez em quando ela vai para a superfície. É uma outra analogia que eu fiz dessa história, porque me mostra uma metáfora, né, com o que realmente a humanidade, o que nós buscamos às vezes, né? Então é sempre um mistério e que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas que ninguém vê. Então é uma outra analogia muito interessante da história. E vira e mexe nesses encontros, o que acontece é que o Pecode, em determinado momento, encontra com um outro navio, se eu não me engano o nome é Jeroão, eu me esqueci o nome agora e não estou achando aqui. Mas enfim, o nome não importa. Ele se encontra com outro navio e existe uma história que gira em torno desse navio, que diz respeito a um tripulante, né, a um marinheiro que embarcou e que lá ele simplesmente disse que era o anjo Gabriel, né? Então ele é tido como doido pelas pessoas, só que acaba que ele vai falando para várias outras pessoas de acontecimentos misteriosos e esses acontecimentos vão acontecendo e cada vez mais os outros tripulantes vão meio que ficando com medo dele, né? E como ele se acha meio que especial, ele não faz as tarefas ali do navio e o capitão do navio resolve que vai deixá-lo em algum porto, só que nenhum dos outros marinheiros quer que isso aconteça, porque o tal do rapaz lá que se diz o anjo fala, se você me colocar para fora, né, coisas vão acontecer. Então os marinheiros, né, vão para o lado dele e ninguém mais deseja que ele saia. Então ele assume meio que o posto ali de capitão do navio, né? E o que é mais interessante é que em determinado momento, quando o Pecode se encontra com esse navio, o bote desse navio desce e vai ao encontro do Pecode. Quando eles chegam perto do Pecode, o capitão acaba e pergunta se eles viram a Moby Dick, se eles têm notícia, né, se viram a baleia branca. E aquele rapaz, o tal do Gabriel, do anjo Gabriel, ele já tinha alertado de que aquela baleia era uma baleia que ninguém poderia capturar, que ninguém poderia ir atrás, enfim, que era uma coisa assim inalcançável, né, e que seria uma afronta tentar capturar aquela força superior. Só que na hora que ele pergunta sobre a Moby Dick, eles falam que viram, mas que não né, que deixaram para trás, até porque um marinheiro morreu nessa busca, né, nessa insistência pela Moby Dick. E aí o capitão Acabe fala que sim, que vai continuar a busca pela baleia, e o tal do Gabriel lá acaba que fala, mas todo mundo que vai atrás dela acontece alguma coisa, né? Acontece alguma coisa maligna, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Ou que todo mundo que vai atrás dela, de certa forma, morre. E ele fala que não se importa. Ele fala que não se importa porque a missão dele é como se aquele fosse o mal fundamental, o que ele precisava destruir, né?
e ele convence todos os outros tripulantes dessa missão, todos vão nessa missão em busca da destruição da Moby Dick, porque acabam internalizando que sim, aquele mal é um mal fundamental, é quase como uma guerra santa, sabe? Mais ou menos nesse sentido. E aí foi um outro episódio que me marcou muito nesse momento de leitura desse mês. Logo depois desse episódio, a gente tem também muitas outras especificações também técnicas da cabeça, da cauda, da baleia. E aí a gente tem um capítulo que foi outro capítulo bem interessante, não sei se vocês acharam isso desse momento de leitura, mas eu considerei muito, muito forte a relação desse capítulo, que foi o capítulo que tem como título O Náufrago. Na verdade, tem um personagem chamado Pipe, ou é Pipe, não sei como se pronuncia, mas na descrição ele é um daqueles tripulantes que não fazem parte ali da linha de frente da caça-baleia, né? Ele é um daquelas pessoas que trabalham lá dentro, mas que não estão diretamente ligadas com a baleia, com a caça-baleia. Só que ele é descrito como uma pessoa de coração muito bom, muito alegre, muito brilhante, agradável. E em determinado momento lá em uma caça, quando eles se deparam com uma baleia, o capitão Stubb desce e acaba que precisa de uma pessoa para ir junto com ele, não sei por que motivo, não me recordo agora. E esse rapaz, o Pipe, que não é um dos marinheiros que tem essa função, acaba que vai, né? Só que o que acontece? Quando ele se depara com a baleia, né, com o Leviatã, ele fica tão impressionado e tão horrorizado, tão assustado, que ele pula do bote. E esse é uma das regras da caça-baleia, né? Nunca pular do bote. E ele não aguenta, né? Acho que para mostrar a magnitude de como foi esse encontro. Tem uma mosca aqui voando. Ele pula do bote. Nessa, quando ele pula, ele acaba se atrapalhando, se enrolando lá na corda, a corda que estava segurando a baleia, né, que já tinha sido lançado o arpão. E nessa confusão, alguém pergunta: e aí, corta a corda para salvar o rapaz? E o capitão fica super chateado, corta a corda, salva o tal do Pipe, mas acaba perdendo a baleia, né? E aí ele falou: nunca mais faça isso de novo, porque se acontecer, você vai ficar, eu vou te largar lá. E o que acontece? Tem uma outra caça-baleia, o bendito do rapaz vai de novo e ele acaba se jogando de novo diante da presença da baleia. Ele se joga de novo e nesse momento realmente o capitão cumpre o que falou. Ele abandona o coitado lá no meio do mar e segue a sua caça à baleia, né? Então nesse momento parece assim, é angustiante a narração desse momento. E também é muito profundo a forma como ele descreve esse rapaz lá no meio do nada, refletindo, sendo abandonado por todos os botes, porque todos os outros que desceram também foram em direção à baleia, né? Todo mundo como se tivesse fechado os olhos para ele, porque realmente o que importava era a baleia. E por outro lado, ele também descreve a sensação que esse rapaz teve ao ficar ali sozinho, né, no meio do nada, refletindo. E aí por muito tempo ele ficou lá e a narração foi andando e eu fui ficando cada vez mais angustiada até que o próprio navio acaba que no final das contas o resgata. Mas o que é mais, o que me impactou mais dessa parte foi justamente como esse rapaz, que era alegre, que era brincalhão, que era feliz, genial, gentil, ficou após esse episódio. Porque assim que ele foi resgatado, ele mudou completamente, né? Ele foi tido meio como doido. E tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que é a única passagem que eu vou ler hoje, mas que realmente me chamou muito a atenção. Deixo aqui para vocês refletirem, para vocês entenderem o que significa essa volta e como o autor foi genial em fazer essa apresentação para a gente. Ele fala assim, ó. Viu o pé de Deus no pedal do tear e falou com ele. E por isso seus companheiros de bordo consideraram-no louco. Assim, a insanidade do homem é a sanidade do céu. E distanciando-se de toda razão mortal, o homem chega por fim ao pensamento celeste, para a qual a razão é um absurdo e um delírio. E bem ou mal, então se sente
intransigente e indiferente como o seu Deus. Então mostra aqui como que esse episódio fez esse rapaz se sentir, né? Essa foi uma passagem assim, que me marcou muito, né? Desde a narração do episódio, porque foi realmente muito forte, até esse fechamento do capítulo com essa parte, tá? Gente, se vocês já leram o livro, se vocês assistiram o filme, qualquer coisa, contem pra mim o que vocês acharam, se teve alguma coisa que marcou muito vocês na leitura desse livro, tá? Eu sei que a gente ainda está no caminho, mas vocês podem comentar. Para mim está sendo uma experiência muito interessante, porque eu já tinha visto as adaptações de filme, tanto infantil, desenho, tem até um desenho de Pica-Pau que eu assistia, né? Que era uma adaptação do livro Moby Dick, mas eu nunca tinha lido o livro clássico, como eu estou lendo agora. Estou percebendo a riqueza que é o livro, gente, e como realmente vale a pena dar uma chance, tá? E aí, para fechar, no penúltimo capítulo desse período aí que a gente leu durante esse mês, a gente tem uma parte muito interessante, que eu acho que vai servir aí para a gente pensar o próximo mês de leitura, que é o capítulo 100, que tem como título A Perna e o Braço. Porque o que aconteceu? O Capitão Acabe, ele perdeu uma perna por causa da Moby Dick, né? Então, no lugar da perna, ele tinha ali um osso de uma baleia. Não sei se necessariamente da Moby Dick, acredito que não, de uma baleia, mas tem essa representação, né, da perda desse membro ser ocupado justamente por uma parte daquela criatura que o devorou, né, que o destruiu ou que o deixou naquele estado. E em determinado momento aí da viagem, eles se encontram com outro navio, como eu falei para vocês, eles sempre se encontram com outros navios aí no meio da jornada, e eles se encontram com um navio, e nesse encontro ele chega pro capitão e pergunta, né, vistes a baleia branca, né, vistes a Moby Dick? E ele, ao invés de responder, ele levanta o braço, mostrando o braço dele, que na verdade também é um osso de baleia. E quando ele mostra, ele fala, vi sim, né? Mostrando assim, ó, vi e olha o que aconteceu, né? De fato, o que aconteceu foi que esse capitão também teve um encontro com a Moby Dick e também foi mutilado por essa baleia, né? Nesse momento, o capitão Acabe fica doido, desesperado, né? Então ele pede a todo mundo que desça um bote, que ele precisa se aproximar, e aí ele desce, se aproxima do outro navio, entra no navio e começa um diálogo, uma conversa com esse outro capitão sobre onde foi vista a baleia, como que aconteceu aquele episódio, como que ela atacou daquela forma. E assim que o outro capitão também tem a possibilidade de vê-lo de perto, ele percebe que ele não tem uma perna e logo julga que foi a mesma baleia, né? Só para vocês entenderem a magnitude do que significa a baleia, né? A baleia, que é esse ser misterioso, que vai para as profundezas e que de vez em quando vai à superfície, ela tem uma força muito grande, né? Só que o que é mais interessante dessa parte é que nós temos essas duas pessoas que tiveram a mesma experiência com a baleia, ou seja, que foram em busca daquela força, que enfrentaram, tiveram o mesmo fim, né? Um perdeu a perna, o outro perdeu o braço, só que eles dois depois disso tiveram um comportamento completamente diferente. O que aconteceu? O capitão lá que perdeu o braço começou a contar, ó, eu encontrei a Moby Dick em tal local, na linha lá do Equador, há tanto tempo, e numa caça ela destruiu o meu braço. E aí o capitão Acabe fala, né, ela também fez isso comigo, né, no meio da conversa eles falam sobre isso. E ele pergunta como que aconteceu. Aí a gente vai ter lá uma explicação, uma narração detalhada de toda a caça a Moby Dick, gente. E é assim, incrível. Eu já estou me preparando para o momento da caçada final lá, do momento do Capitão Acabe com a Moby Dick. Porque assim, é realmente muito grandiosa a forma como é narrada a força dessa baleia, porque ela de fato não representa o animal baleia, né? Ela representa outra coisa. Então assim, é muito, muito interessante a narração. No meio dessa conversa, ele pergunta se por um acaso ele voltou a cruzar com a baleia, né? O capitão Acabe pergunta, mas você voltou a cruzar a baleia?
Aí ele falou 2 vezes, ou seja, ele depois daquele episódio, ele teve a oportunidade de rever a baleia mais 2 vezes. E o capitão pergunta, e você tentou novamente persegui-la, capturá-la? E ele fala que não e que não quer, né? Então essa é a diferença dele para o Capitão Acabe. Ele fala que não tentei. A resposta foi justamente essa. Nem tentei, basta um membro. É como se dissesse assim, olha, aconteceu isso, eu a reencontrei mais 2 outras vezes, mas não tentei capturá-la, porque basta um membro, basta isso para eu entender a força dela, a superioridade dela em relação a mim. Então, nesse momento, o Capitão Acabe fala justamente o contrário, né? Ele fala justamente que esse é o motivo pelo qual ele vai sempre persegui-la até o fim, até as últimas consequências. E a narração desse momento é muito interessante também, quando ele fala, né? Que é justamente por esse motivo que ele vai persegui-la. Ele fala assim, pois sim, mas ele, né, a baleia, né, a cachalote, será perseguido por causa disso tudo, né, justamente pelo que ele fez a ela. Porque para o outro capitão, o fato dela ter destruído, amputado o braço dele já foi suficiente para ele não ir mais atrás dela, né, da baleia. E para o Capitão Acabe foi justamente o contrário, foi o fato de ter deixado ele naquela situação incapacitante que ela é justamente o foco principal da vida dele. Então essa coisa maldita que seria melhor deixar em paz é a que mais me atrai. Ele é um imã. Quanto tempo faz que o vistes pela última vez? Que rumo seguia? Então, assim, a gente percebe justamente que o autor coloca essa diferenciação entre esses dois capitães, né, justamente para nos mostrar a decisão que cada um tomou diante da mesma circunstância, né? Enfim, e aí a gente vai ver o desdobramento lá no final, mas foi uma parte muito interessante e realmente me fez refletir muito sobre o que significa a baleia e as decisões, né, que as pessoas podem tomar ali e o que aquelas pessoas acreditam como sendo realmente o mal, né, que existe dentro de si ou quem é o culpado pelo seu dano, né? Então isso foi muito interessante nessa parte do livro. Confesso para vocês que eu já estou bem ansiosa para andar, porque agora já vai começar aquela parte lá de perseguição final. E eu estou muito ansiosa. Acho que eu já li umas 3 ou 4 perseguições aí à baleia e cada uma delas tem assim algo de novo, muito interessante, muito curioso e a narração da aventura da história, gente, é muito envolvente. Nossa Senhora, parece que eu tô lá dentro daquele navio fazendo essa perseguição. E eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu já tive uma experiência com baleia, né? Assim, eu já fiz um passeio onde eu tive a oportunidade de encontrar, né, de ver uma baleia muito próxima mesmo, gente, muito próxima, vocês não imaginam. Então nós estávamos em um passeio e de repente ela apareceu. Na verdade o objetivo do passeio era justamente ver as baleias em um determinado local onde elas ficam. E eu já entrei no barco me preparando para esse contato, porque eu já sabia que se era um passeio para ver baleias, eu provavelmente iria ver uma baleia. Mas quando eu vi realmente ali próximo do barco, eu me assustei muito, muito. Assim, é muito grande mesmo. E eu lembro que o rapaz que estava com a gente, ele falou que era um filhote, né? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque toda hora o Ismael, que é o narrador da história do Moby Dick, ele fala de como é impressionante o tamanho, a força, a velocidade, o movimento da baleia. É realmente assim um ser, gente, incrível, incrível. E a narração da história vem toda vez que eu leio, eu falo aqui para vocês, eu sei que vocês já cansaram, mas toda vez eu falo, porque é realmente a sensação que eu tenho, né, que eu tive no momento em que eu vi. Eu fiquei muito assustada e eu falei, gente, vamos embora, chega, não dá mais, sabe? É uma afronta muito grande a gente ficar aqui atrás desse animal, vamos embora. Que eu achei realmente muito, muito grande, assim, muito superior à força, enfim, tudo. Mas é isso, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar.
A leitura está ótima, nós estamos entrando aí no nosso último mês de leitura, né? Falta bem pouco, ó. Vocês lembram de como estava aqui meu livro, ó, todo marcadinho de post-it? Agora aqui só tem os 4 post-its das 4 semanas. Estou muito ansiosa para finalizar. E dizer para aquelas pessoas que não leram o livro e que não querem spoiler, que depois que finalizar a leitura do livro, eu vou fazer um vídeo, sem spoiler, né, claro, só falando dos pontos principais e de como eu acredito que vocês possam ganhar muito fazendo a leitura desse livro. E já queria deixar também aqui para vocês uma enquete, na verdade, assim, uma opinião de vocês, queria muito ouvir a opinião de vocês com relação ao próximo livro para nossa leitura conjunta, tá? Se vocês estão vendo esse vídeo no YouTube depois, deixem aqui nos comentários que livro vocês acham que a gente pode pegar para fazer aí como leitura conjunta, tá? Não sei se esse ano ainda, se o ano que vem, enfim, não sei. Eu já pensei em algumas coisas, tá? Vou falar aqui para vocês de 3 livros que eu pensei como sendo bons livros para a gente ler aí de forma conjunta. Um deles é O Conde de Monte Cristo, gente. Eu sou fascinada por essa história, mas eu sei que ela tem muito mais do que o filme apresenta. Outra é... Como é? Guerra e Paz, do Tolstói. E o outro é Os Buddenbrooks. São esses 3 livros que eu estou pensando aí como boas leituras para a gente fazer de forma conjunta, mas não deixem de deixar aqui nos comentários sugestões, tá? Ó, um beijo para todos vocês e até a próxima.